Alô, Amorosi. Viva! Boa noite, pessoal. Boa noite, Dedaldino Lucamba, engenheiro Dedaldino. Boa noite por aqui, Ambrósio Cosme, mais uma vez, pessoal. Estamos aqui diretamente a partir dos agricultores de telecomunicações para fecharmos com o ano com um tema interessante, um tema do momento, com o nosso engenheiro Dionísio Fama, nosso mestre em redes ópticas. Estará aqui conosco também um dos fundadores do Centro de Formação INEFOR, um dos centros de formações que mais tem formado pessoas a nível de telecomunicações de Luanda e não só. Então estamos aqui, pessoal. Dedaldino, valeu. Deixa aí uma mensagem. Valeu, Dedaldino. Consigo ver aqui. Estamos ligados em Engenheiro Ambrósio Cosme. Valeu, Dedaldino. Vamos partilhar, pessoal, a live. Vamos partilhar com quem for possível nas nossas páginas Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram e muitas outras páginas que nós temos para ver se os nossos companheiros agricultores também estejam aqui conosco. Martins Bimba, boa noite. Estás aí presente? Vou puxar-te já. Martins, boa noite. Então, a internet melhorou? Boa noite, Ambrósio. Consegue me ouvir? Perfeitamente, Martins, com o mesmo esquema, aquele delayzinho. Viva! Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos de volta, como disse o Ambrósio, para fechar o ano em grande. Queria apenas reforçar em dizer que o nosso convidado de hoje é responsável por boa parte do fomento das telecomunicações em Angola, pelas mãos do INEFOR, que é o centro que tem ele como patrono. Já passaram muitos estudantes, muitos amadores, mas muitos curiosos também, todos aqueles que estão interessados em aprender mais e conhecer mais sobre o mundo das telecomunicações. Da nossa parte, todos aqueles que têm alguma coisa a acrescentar, né, algum valor a agregar ao nosso projeto Agricultores de Telecom, são todos bem-vindos. Nós fazemos dessas pessoas parceiros dos agricultores de telecom, porque, como nós dissemos sempre, o grande objetivo dos agricultores é massificar o ensino das telecomunicações, mas de forma técnico-profissional a nível do nosso país, né? Tornar os assuntos de telecomunicações mais conhecidos, incentivar os debates e criar condições para que as pessoas se sintam confortáveis, porque há muita gente que quer saber, por exemplo, acredito que já aconteceu com vários estudantes de telecom, e não só, a ser confundido, por exemplo, você estuda telecomunicações e ele perguntar, você sabe informática? Ou seja, não é que um estudante de telecom não saiba informática, mas há aí um divisor de águas entre o curso de informática e o curso de telecomunicações. Então,
tirar esse tabu, tirar essa confusão, essa teia de aranha na cabeça das pessoas é um pouco também o objetivo dos agricultores, né? Já contamos com o apoio de muitas pessoas que vão dando força, vão apoiando, como dizemos na nossa língua, né? Dando pilha, e se o projeto abrange mais pessoas. Ambrósio, podemos Viva Martins, é isso aí. É isso aí, como ias dizendo. Estamos a notar aqui algum delayzinho, mas estamos presentes, pessoal. Muito bem, Martins. No mente das pessoas, tenhamos uma internet mais rápida e que nos facilite, né, fazer as nossas lives com maior fluidez. Aliás, o tema de hoje tem muito a ver com a qualidade das lives que nós pretendemos ter. Ambrósio, tens a palavra. Viva Martins, consegues me ouvir? Perfeitamente, sem nenhum delay. Não, mas olha, aqui notamos um delay aí no teu lado, mas deixa para lá, vamos entender hoje pelo menos. Vamos entender hoje o ligeiro delay, mas Martins, te aconselho, ou aderes a um 5G, ou uma rede GPON, ou o quê? Porque hoje vamos falar essa é a solução. a rede 5G GPON e coincidentemente... É a solução, Ambrósio. E eu penso que depois desse tema, depois de abordarmos esse tema, não restará muita coisa a não ser aderir ao 5G. Até porque a nível da rede metropolitana no Ambo já temos 5G, já tenho pessoas conhecidas a usarem a rede 5G aqui no Ambo e com testemunhos que vale a pena. Viva. Então quer dizer que as operadoras a nível de telecomunicações estão a dar o seu máximo para ver se conseguem, não é, colocar o país todo na linha certa, a nível das telecomunicações. E nós, os agricultores, não estamos distantes disso. Somos também um dos parceiros, um dos contribuintes nessa caminhada. E este mesmo é o nosso objetivo. Agricultores de telecomunicações, o nosso principal objetivo, como o Martins já disse, é motivar, é massificar, é direcionar, é trazer aqui pessoas que acabam por também positivamente ou aqueles que estiverem interessados a seguirem o ramo de telecomunicações. Porque o que nós fizemos aqui é simplesmente partilha de conteúdo de forma gratuita com quem estiver interessado, né? Com quem estiver interessado. Então, pessoal, nós estamos aqui com o engenheiro Dionísio Fama. Tu que estás aí, muito bem, obrigado aí, Jaimilson, Michel. Muito boa noite, Jaimilson. Boa noite, Gabriel Malenga, um dos nossos agricultores também aqui que não nos deixa mal, como falamos na gíria. Boa noite. Olá, engenheiro Elídio Alberto, boa noite. Estamos aqui presentes. Viva. Pessoal, vamos partilhar então aí a live para ver se conseguimos ter um número considerável aqui presente, como nos é característico. Né? Vamos partilhar a live nos nossos canais do YouTube, nos nossos canais do WhatsApp, nossos canais do Face, que estamos aqui a utilizar, do Instagram e não só, Telegram e muitos outros. Vou puxar aqui brevemente o engenheiro Dionísio Fama. Pessoal, deixa eu lembrar também que hoje é a nossa última live do ano. Né? Temos também aí um parceiro que tem nos ajudado a nível do marketing. Brevemente falaremos sobre os seus serviços. Tem nos ajudado, tem aí nos dado o braço forte quanto ao marketing. Viva, pessoal! Estamos então ligados. Vou chamar aqui o engenheiro Dionísio Fama. Martins Bimba, estás aí para dar boas-vindas ao engenheiro Dionísio? Estás no mute, Martins? Viva. Viva. Engenheiro Dionísio.
Pronto. Boa noite a todos. Acho que agora o meu microfone está ligado. Mr. Martins, conseguem me ouvir aí? Eu consigo ouvir, só há um delayzito na imagem, mas consigo ouvir perfeitamente o som. Viva, bem-vindo, engenheiro. Pronto, valeu. Vamos ter que... O Ambroso já falou também que estamos com esse delay aí na imagem, não é? Acho que vamos ter que colocar aqui algum conversor ou algum delay mental que é para tentar compensar aí a imagem com o som. Mas aí ao pessoal, cumprimentar a todos, né, a todos os web telespectadores que estão nesse momento a nos ouvirem. Quero antes parabenizar o projeto Agricultores de Telecomunicações, não é? Eu ouvi aí a vossa abordagem e me surgiu algo em mente. Eu, se não me engano, acho que fui eu quem abri o projeto, ou seja, eu acho que fui o primeiro, não lembro bem agora, mas acho eu que eu fui o primeiro a palestrar, não é? A falar aqui como orador, a estar aqui como orador. E vocês disseram que essa é a última... É verdade, engenheiro, é verdade. É a última do ano, né? Então, quer dizer que já posso considerar que eu teve um momento nos agricultores que eu abri e também teve um momento que fechei. Pronto. Nós vamos falar sobre GPON 5G FWA, não é? Mas antes, embora o Ambroso já tenha feito, eu vou convidar aí, vou convocar a todos que estão nesse momento na live, né, que partilhem ao máximo, ok? Partilhem ao máximo o link da live, divulguem o projeto em si. E eu acredito que o que nós vamos abordar aqui hoje vai ser de interesse de todos, vai agregar algum valor, tanto para mim quanto para vocês. Pronto, de profissão sou professor, não é? E normalmente quando eu entro em sala de aula eu digo que as aulas não podem ser que nem a missa na igreja, não é? Onde um lado só é que fala e o outro lado só ouve. Tem que ser uma comunicação full duplex. Os dois lados devem conversar. É claro que o pessoal que está do outro lado, os web telespectadores, vão poder, através dos comentários, não é? Então, vou pedir que vocês preparem as vossas perguntas, preparem as vossas contribuições, e assim que os nossos moderadores darem essa possibilidade de vocês comentarem, de vocês darem as contribuições, não é? Possam, então, colocar aí nos comentários. Então, a princípio é isso. Eu não sei se tem mais alguma coisa a fazer. Antes de nós darmos início, Martins, eu acredito que também já me apresentaram, o pessoal já falou de quem se trata, não é? Mas pronto, vou de certa forma me apresentar, é sempre bom. Dionísio Famanó, que é o meu nome, sou professor de profissão, mestre em telecomunicações, tenho praticamente a minha vida toda acadêmica em telecomunicações, desde o ensino médio até o mestrado, não é? Especialista na área de comunicações ópticas e redes móveis celulares, especificamente na área de microwave fotônica ou fotônica de micro-onda. Tenho feito vários trabalhos de pesquisa a nível de comunicações ópticas, a nível de ROF, Radio Over Fiber, ou seja, essa conexão aí entre o mundo óptico e o mundo wireless. De forma resumida, a minha linha de estudo tem sido exatamente o mundo óptico e o mundo wireless. Embora nos últimos dias temos tido aí outra tendência, estamos aí a fazer outros estudos, não é? Mas, a princípio, essa é a minha linha de estudo. Trabalho também como professor na área de telecomunicações, sou empreendedor, onde eu tenho nesse momento o INEFOR, não é? Que é um centro de formação que trabalha... Centro de formação não é? Que é uma, na verdade, uma instituição, o INEFOR Corporate, trabalha com a parte de prestação de serviço na área de telecomunicações e, fundamentalmente, a parte de treinamento em telecomunicações. Então, a princípio, essa é a minha apresentação. E se não tivermos mais nada, vou passar a palavra aí para os moderadores. Podemos dar início, então, vamos assim dizer, a cereja do bolo. Bom, muito obrigado pela apresentação. Na verdade, eu penso que dispensava a apresentação, né? Porque eu vi durante o tempo que íamos publicitando
a live, eu vi até pessoas que nunca partilharam, que nunca nos ajudaram a fazer publicidade, quando viram a cara do professor Dionísio, todo mundo disse, sucesso garantido, sucesso garantido. Então, vimos que muita gente, não só de Luanda, do Ambo, né, mas de outras partes da Angola também, deu suporte, muita gente apoiou. Por isso é que eu disse que, pronto, né, o engenheiro apresentou-se, mas a nível daquilo que eu considero, né, a comunidade de telecomunicações em Angola, penso que o engenheiro Dionísio dispensa qualquer tipo de apresentação. Pessoal, por favor, né? É o Dionísio, por favor, dispensa qualquer apresentação. Então, engenheiro, nós estamos aqui todos ávidos, todos ansiosos, todos com sede, todos com sede de conhecimento, porque hoje há uma discussão um pouco acesa sobre a entrada no mercado angolano do 5G. Queremos saber que 5G é esse, o que é isso? Estamos a ouvir falar de FWA, o que é isso? GPON, sabemos o que é GPON, na verdade, o que é que se trata? Essas siglas, esses nomes que aparecem aqui, o que é? Queremos aprender, queremos, na verdade, ter uma aula com o professor Dionísio. Por isso, prof, tem a palavra. Pronto, deixa eu ver. Conseguem já ver a apresentação, não é? Portanto, pessoal, eu preparei uma apresentação, mas como eu disse, lá mais para o final podemos ficar aberto para um papo, para termos uma conversa e podermos tirar fundamentalmente as dúvidas, mas também receber as vossas contribuições. É muito importante eu frisar isso. Hoje em dia o conhecimento está muito próximo de nós, não é? Com certeza o pessoal que nos vê e nos ouve nesse momento também tem alguma coisa aí a contribuir. Então vamos lá, o nosso tema é exatamente desmistificando GPON, 5G e FWA. Para dizer que não vamos entrar aos detalhes em cada uma dessas tecnologias, até porque o tempo não nos permite. Estamos a falar aí de duas tecnologias, digo isso, né? E o FWA, que na verdade é uma técnica ou um processo, se assim podemos considerar. Então, não vai dar para nós entrarmos em detalhes. A nossa intenção hoje é exatamente trazermos essa abordagem, porque existem muitas más interpretações entre o GPON, 5G e o FWA. Uns dizem, por exemplo, que o FWA é concorrente do 5G, concorrente do GPON, o 5G concorrente do GPON. Depois começamos a ver aí 5G, mais prestação de serviço de internet, e uns entendem que 5G é para telefonia móvel celular. Então, a ideia é trazer exatamente essa parte conceitual, não é? De modo, então, que nós estejamos entendidos sobre essa matéria. Portanto, a agenda eu deixei ela assim, do jeito que está estruturada aí, não é? Vamos ter aí uma motivação, vou falar um pouco sobre a motivação, vou falar sobre o 5G, vou falar sobre o FWA. Depois, antes de nós entrarmos no meeting, termos aí uma conversa aberta, vou trazer um pouco da abordagem dessa integração das três tecnologias, não é? Ou dos três elementos que nós vamos abordar hoje aqui, ok? Portanto, qual é a nossa motivação ao falarmos disso? Se nós observarmos aquilo que é a tendência atual a nível de telecomunicações e até a nível mesmo de comportamento da sociedade em si, nós vamos observar que os sistemas de telecomunicações hoje em dia exigem cada vez mais altas taxas de transmissão. Acho que é uma música que já bateu há alguns anos, que dizia que, pronto, não lembro mais bem agora o teor da música, mas a grande questão é que hoje já ninguém mais quer ser plateia, não é? Hoje todo mundo quer ser o cantor, quer ser o orador. E nós temos visto isso através do nosso comportamento, ou do comportamento na sociedade, fundamentalmente nas redes sociais. Até alguns anos atrás, nós não tínhamos esse comportamento enquanto sociedade. E hoje em dia passamos a ter esse comportamento. Hoje em dia, qualquer um tira uma fotografia, faz um vídeo, quer automaticamente divulgar nas mídias sociais,
Enfim, existe aí uma mudança de comportamento, que essa mudança de comportamento da sociedade provocou ou tem provocado nas redes de telecomunicações uma exigência a nível de taxa de transmissão. Então, em função disso, é uma motivação de nós abordarmos sobre esse assunto. Uma outra motivação tem a ver com a questão de conexão. Hoje nós começamos a falar sobre IoT, além de falarmos de IoT, começamos a observar que a sociedade em si começa a ficar cada vez mais conectada, então começamos a ter maiores dispositivos conectados na rede e, fundamentalmente, começam a surgir também outros serviços de telecomunicações. Por exemplo, hoje fala muito do streaming. Hoje, muita gente já não vê mais televisão, ok? Prefere ver, vamos assim considerar a televisão por intermédio de... Já não vê a televisão convencional, prefere ver a televisão por intermédio do streaming. Então, são esses e outros serviços que vão surgindo a nível dos sistemas de telecomunicações que também passam, então, a ser aqui a nossa motivação. Ou seja, essa evolução tecnológica, não é? Passa, então, a ser essa nossa motivação de falarmos desses três assuntos, porque esses três elementos, que é exatamente o GPON, o 5G e o FWA, estão exatamente associados com essa mudança de comportamento da sociedade em si. Agora, sobre o GPON, o que é na verdade o GPON? Não é? Vamos começar por aí, embora eu sei que muita gente já deve conhecer o que é o GPON, mas aqui deixa clarificar que é importante nós trazermos essa parte conceitual para, então, depois, lá no final, fazermos a agregação que nós pretendemos fazer. O GPON, não é? Ou as redes GPON, elas são caracterizadas por possuir elementos ativos apenas na central e no usuário. Na verdade, o GPON é uma rede óptica passiva, ok? Que ela consegue transmitir taxas de transmissão de até alguns gigabits por segundo. Por essa razão é que é denominada de GPON, que é então de Gigabit Passive Optical Network, ou seja, uma rede óptica passiva que consegue trafegar, ou consegue dar passagem de taxas de transmissão de até alguns gigabits por segundo. Essa é a definição convencional. A definição, vamos assim dizer, não é? Aqui no Terra a Terra seria a definição do GPON. Então, como é do conhecimento de muitos, não é? Essa rede, ela tem, no caso, ao longo de toda a sua rede, apenas elementos passivos e vai ter elementos ativos somente na transmissão e na recepção. Falando aí, por exemplo, na transmissão da OLT e lá na recepção da ON1 ou da ONT. E ao longo do percurso vamos ter elementos como os CTOs, vamos ter elementos como a fibra óptica, as caixas de emenda, os splitters, que é o principal elemento aí a nível de distribuição do sinal para atender vários clientes. E todos esses elementos são passivos. Então, aí também a razão da terminologia passiva, não é? Ou seja, rede óptica passiva, gigabit. Okay? Então, o passivo é justamente porque ao longo da rede temos apenas elementos passivos. Agora, essa rede, ou essa tecnologia, melhor dizendo, essa tecnologia GPON, ela tem sido praticamente a mais usual a nível de fornecimento de serviços triple play. Okay? Estamos aqui a falar as operadoras, por exemplo, que fornecem serviços de internet, televisão e telefonia, utilizando um único mesmo canal. Então, essas operadoras, elas utilizam fundamentalmente a tecnologia GPON. Claro, quando elas estão a utilizar, no caso aqui, como meio de transmissão, a fibra óptica. E por que elas utilizam essa tecnologia? Elas utilizam essa tecnologia justamente porque essa tecnologia permite, então, altas taxas de transmissão, que é o que atende a questão que eu levantei inicialmente na motivação, que é essa mudança de comportamento da sociedade, ou seja, a exigência cada vez mais de altas taxas de transmissão. Então, o GPON, essa tecnologia consegue atender essa tendência da sociedade em si. Por outro lado, não é? A nível do nosso país, podemos aqui exemplificar. Pronto, já também fazendo publicidade, não é? Nem perguntei para o pessoal dos agricultores se isso é possível, mas pronto. Como é mesmo, vamos assim considerar um projeto filantrópico, vamos também fazer publicidade de forma filantrópica.
No nosso país, temos, por exemplo, aí 2 empresas que trabalham com tecnologia GPON. Estamos a falar da Zap Fibra e da TV Cabo. Então, essas 2 empresas são praticamente os maiores ISPs que atendem clientes residenciais. Estamos aqui a falar dos clientes empresariais. Temos aí vários outros provedores, não é? Mas para clientes residenciais, essas 2 empresas são os maiores do nosso mercado. E elas utilizam a tecnologia GPON, que é para fornecer, então, os serviços de televisão, internet e telefone. Então, se você, por exemplo, tem uma Zap Fibra, tem uma TV Cabo, provavelmente você tem uma tecnologia GPON. Poderás não ter a tecnologia GPON, porque eu não sei na essência todo o processo de transmissão da Zap e da TV Cabo, mas o mais provável é que você tenha a tecnologia GPON implementada em casa. Então, isso é o que é a tecnologia GPON. Engenheiro. Para ver claro. Sim? Ambrósio, gostaria de fazer uma questão rápida. Engenheiro, a tecnologia GPON nós aplicamos a nível de transporte ou a nível de distribuição ou acesso? No terminal ou a nível de transporte? Engenheiro Ambrósio, olha, eu não sei se é de ti, mas estou com um feedback aqui de um conteúdo do fundo. Consegue me ouvir perfeitamente, engenheiro? Eu consigo ouvi-lo, só que existe um conteúdo do fundo aí. Ok, vou procurar melhorar e vou deixar a questão nos comentários, pode ser? Não, pode falar, eu consigo ouvi-lo. Pode falar. Ok, eu gostaria de saber se a tecnologia GPON é aplicável a nível de transporte ou a nível do acesso, terminal, no caso. Ok. Portanto, podem surgir várias questões, não é? Como essa aqui, por exemplo. Conforme eu disse inicialmente, não vamos entrar em detalhes nas tecnologias em si, porque a ideia aqui é trazer uma visão de cada tecnologia e depois fazermos uma separação aí das águas, não é? Mas respondendo aqui a pergunta do engenheiro Ambrósio, desde já agradecer pela pergunta, porque também pode ser aí dúvida de muitos. E quem tiver alguma dúvida, pessoal, pode deixar aí nos comentários. Vamos depois observar aí e responder as questões. A tecnologia GPON, ela é uma tecnologia de rede de acesso, ok? Então, aqui só para clarificar alguns aspectos, não é? Existe aqui hierarquia da rede, temos aí redes de transporte, temos as redes metropolitanas, temos as redes de acesso. Vamos aqui classificar, vamos colocar essas 3 classificações. A rede de acesso é considerada como sendo a rede de última milha. O que é isso, rede de última milha? É a rede que chega até o usuário final. Okay? Então, a rede GPON, ela atende, a tecnologia GPON atende essa rede de acesso. Quer dizer que ela parte de uma central office, não é, de um ponto de distribuição, e chega até a casa do cliente. Já no transporte, você pode ter uma outra tecnologia. Aqui só vou chamar a atenção a algum aspecto, por conta mesmo dessa questão da evolução tecnológica e das características da própria tecnologia GPON. Hoje em dia, a tecnologia GPON também já é utilizada em alguns casos particulares para transporte. Por exemplo, eu tenho orientado alguns trabalhos de final de curso, né? Eu acho que o ano passado eu orientei um trabalho de final de curso em que fazíamos um estudo do uso da tecnologia GPON para a interligação de estações radiobase. Isso já existe em alguns países. Aí, nesse caso, não seria propriamente uma rede de acesso. Okay? Seria, por exemplo, um backhaul, não é? Não seria propriamente uma rede de acesso. Então, o que eu vou dizer aqui para deixar claro a tecnologia GPON, ela é uma tecnologia de essência para a rede de acesso, mas nos dias de hoje tem sido aplicada para atender outras hierarquias ou outros, vamos assim dizer, outros ramos no nível da hierarquia da rede. Mas, de forma geral, ela foi criada para a rede de acesso.
Pronto. Eu não sei se consegui responder aí o Mr. Ambrósio, mas eu acho que vou dar aqui continuidade. Eu nem perguntei. Mr. Martins, quanto tempo nós temos? O Ambrósio também pode responder essa questão, né? Pronto, acho que... Conseguem me ouvir, pessoal? Estou sem retorno aqui. Ambrósio, consegue? Teu microfone, Ambrósio. Liga só o teu microfone. Engenheiro, conseguiu me ouvir? Martins, conseguiu me ouvir? Pode dar suporte. Eu consigo ouvi-lo agora. Pronto, a minha questão sim, é... Viva. Eu dizia, temos por aí 1h30 mais tardar. Ok, tá bom. Estamos aí só para conseguir gerir melhor aqui o tempo. Mas dá tempo, dá sim tempo. Confirmado, engenheiro. Só espero que o pessoal aí tenha paciência para ficar aí 1h30. Pessoal, por favor, fiquem aí. Ninguém sai da sala. Ninguém sai, ninguém dorme. Portanto, vou então aqui dar continuidade e agora vou falar sobre o 5G. Então, mas antes, só resumindo, temos que entender bem o GPON. O GPON é uma rede de acesso, é uma tecnologia que atende rede de acesso, ou seja, fundamentalmente os operadores ou os ISPs, que são os provedores de serviço de internet, utilizam para fornecer serviços triple play de última milha, ou seja, para fornecer serviços triple play até a casa do assinante. Eles utilizam aí para fornecer o serviço de televisão, internet e também telefonia. De forma aqui mais simplificada, os serviços da TV Cabo, serviços da Zap Fibra utilizam a tecnologia GPON. Agora, o nosso objetivo é desmistificar o GPON, 5G e o FWA. Vamos então agora falar sobre o FWA. Perdão, sobre o 5G. Vamos lá, o que é o 5G? Não é? O 5G é uma tecnologia que ela surge como sendo uma evolução do 4G. Então, pessoal aí de telecomunicações, na sua maioria, creio eu, e todo mundo está ciente de que desde a primeira geração de telefonia móvel celular, houve evoluções a nível das tecnologias, que isso aqui provocou o surgimento de outras tecnologias. Então, tivemos lá a primeira geração de telefonia móvel celular, a segunda geração de telefonia móvel celular, depois a terceira, a quarta e agora a quinta. Ou seja, na sua essência, o 5G surge como sendo uma evolução do 4G. E o que acontece nessa evolução das tecnologias é que sempre que nós saímos de uma tecnologia para outra, existe uma evolução a nível de serviço, surge, por exemplo, um novo serviço, ou a nível, vamos assim considerar, da forma com que o serviço é oferecido. Fundamentalmente, a nível de taxa de transmissão, a nível de largura de banda, a nível de latência, a nível de surgimento de outros serviços. Então, por exemplo, no 2G nós tínhamos apenas... No 1G tínhamos apenas voz. No 2G começamos a ter SMS. No 3G começamos a ter internet. Então, notem que em cada geração estamos a ter o acréscimo de um serviço. E também existe também a questão ainda da evolução a nível de taxa, entre outros parâmetros que definem a tecnologia. No 4G, houve uma melhoria significativa nos serviços de internet. Agora, no 5G, no 5G, houve uma melhoria significativa em vários aspectos. Tanto é que o 5G já não surge como uma tecnologia exclusiva para as redes móveis celulares. Até o 4G, maioritariamente
ou seja, a tecnologia até o 4G era fundamentalmente para atender a telefonia móvel celular. Mesmo a questão da internet era para atender a internet móvel celular, ou seja, a internet no telefone móvel celular. O 5G, por conta dessa disrupção que houve nessa transição do 4G para o 5G, ela surge para atender, além da telefonia móvel celular, outras áreas ou outros serviços, ok? E o 5G praticamente baseou-se nesses 4 elementos que nós temos aí, ok? Na verdade são 3 e existem aí pesquisas que depois colocaram o 4º, fundamentalmente pesquisas mais brasileiras, não é? Mas se vocês olharem para outras literaturas, vão ver apenas 3, que é a alta vazão, a baixa latência e a comunicação entre máquinas. Então, o 5G surgiu para atender esses 3 requisitos. A alta vazão, estamos a falar de altas taxas de transmissão e por aí fora. Baixa latência, comunicação entre máquinas. Depois, tem aí um 4º elemento, que é o acesso em áreas remotas, que é uma área muito pesquisada, fundamentalmente, pelo Brasil. Okay? Então, eu prefiro colocar aqui esses 4 elementos, porque eu participei muito na questão de pesquisa de 5G, e na altura estava no Brasil, e nós trabalhamos muito com esses 4 elementos, acrescentando essa questão do acesso em áreas remotas. Então, notem, alta vazão, baixa latência, até aqui, essas 2 aqui, podemos olhar para a telefonia móvel celular. Mas aqui, comunicação entre máquinas já não é mais telefonia móvel celular. Então, o 5G, além de atender telefonia móvel celular, vai atender também outros serviços, outros mercados. Agora, vamos aqui olhar um pouco para cada um desses aspectos, para cada um desses cenários. Por exemplo, alta vazão, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar exatamente de um grande número de pessoas usando a rede. Por exemplo, temos a transmissão e recepção de mídias em redes sociais. Hoje em dia está uma febre fazer podcast, ok? Inclusive, convido vocês aqui a seguirem o BeTalks, não é? Que é um podcast que está também sobre a minha coordenação, podcast do BeMinds, não é? Que o BeMinds é, na verdade, um evento que nós temos anualmente, temos um podcast e aconselho vocês a pesquisarem esse podcast. Então, está uma febre termos podcast. Então, esse cenário do 5G surge, por exemplo, para atender essa necessidade. Temos a questão do compartilhamento de informações sobre eventos desportivos em estádios. Hoje em dia, por exemplo, existem muitos eventos desportivos que são transmitidos em direto nas mídias sociais. Temos os festivais, temos a distribuição de vídeo como IPTV. Enfim, a alta vazão está associada exatamente com essa necessidade de nós transmitirmos informações que exigem altas taxas de transmissão. Ok? Então, o 5G evoluiu para isso, nesse cenário. Depois temos outro cenário, que é o cenário de baixa latência. Então, esse cenário de baixa latência está associado com aquelas aplicações ou serviços que necessitam acontecer em tempo real. Por exemplo, essa nossa conversa que nós estamos a ter aqui, não é? Ela está sendo feita em tempo real, então exige que se tenha baixa latência, o que já não está acontecendo, porque já me disseram que tem um atraso aí, uma latência aí entre a minha voz e a imagem. Então, isso é um problema que o 5G também vem para resolver. Alguns exemplos, nós temos a questão do controle remoto em cirúrgicos, não é? Falamos muito, por exemplo, da questão da internet tátil, a questão de termos, por exemplo, a internet na medicina, ou seja, cirurgias, por exemplo, sendo feitas por robô e por aí fora. Então, dando aqui um exemplo, temos um robô, por exemplo, no Ambo, o doutor está em Luanda, o doutor envia uma informação, ou envia informações para o robô, e o robô vai fazendo, então, essa cirurgia. É claro que numa comunicação dessa, ela tem que ter baixa latência, não é? Que a latência é exatamente o atraso na transmissão da informação, que implica dizer que, se houver alta latência, o robô pode executar mal a cirurgia. Depois temos outros exemplos de aplicação, como, por exemplo, no controle de veículos aéreos não tripulados, não é? O pessoal tem acompanhado aí a questão da guerra, por exemplo,
Não, entre a Rússia e a Ucrânia, nós temos visto muitos robôs, muitos drones, não é? Então, aí tem que ter uma comunicação também de baixa latência, porque se houver um atraso, pode ter algum problema aí. Depois temos aí os aplicativos executados na nuvem, questão dos jogos online, e também temos a questão da realidade aumentada. Então, o 5G vem também para atender esse cenário, ou seja, atender aqueles serviços que exigem baixa latência. Volto a repetir, notem que aqui já não estamos a ver somente telefonia móvel celular. Depois, o terceiro cenário é a comunicação entre máquinas, não é? A questão, por exemplo, aí do IoT e a comunicação veicular. Então, o 5G também prevê essa questão da comunicação entre máquinas, não é? Estamos a falar a questão aí, por exemplo, da comunicação entre os eletrodomésticos, estamos a falar das cidades inteligentes, estamos a falar, por exemplo, da comunicação entre veículos, entre outras máquinas, ok? Então, aqui o IoT também mereceu uma atenção especial por parte do 5G. É claro que tudo isso aqui teve várias pesquisas, não é? Por exemplo, eu conheci grupos de pesquisa que só trabalhavam com 5G para IoT, conheci grupos de pesquisa que só trabalhavam na parte de latência, enfim, isso aí foi um trabalho muito árduo para chegarmos naquilo que é o 5G que nós temos hoje. Portanto, depois temos aqui um quarto cenário. Volto a repetir que esse quarto cenário não aparece em todas as bibliografias, a maior parte da bibliografia aparece apenas 3 cenários, tanto é que aparece um triângulo. O pessoal aí pode já ter em mente nesse triângulo que aparece aí, trazendo os 3 cenários. Então, aqui aparece um quarto cenário, que é o acesso em áreas remotas, que é uma pesquisa que tem sido feita fundamentalmente pelo Brasil. Ou seja, o que se observou é que, nas tecnologias anteriores, tinha-se uma dificuldade de prover serviço nas áreas remotas, ou seja, aquelas áreas, por exemplo, sem grande poder financeiro, não é? Então, houve também uma pesquisa para atender essas áreas. Seria exatamente a questão de prover internet de qualidade nessas áreas, acabar com a questão da exclusão digital e cobertura, por exemplo, em estradas, que também seria atendido nessa área. Pois, engenheiro Dionísio. Sim? Consegue me ouvir perfeitamente? Consigo, sim. É só para informar aí ao pessoal que somos livres em expor alguma questão. Enquanto o engenheiro Dionísio Fama estiver a explicar, quem tiver uma pergunta, quem quiser contribuir com alguma coisa, pode deixar aí nos comentários, nós vamos projetar e o engenheiro Dionísio terá o tempo para ajudar na mesma. Senão, está tudo claro do meu lado. E esteja à vontade, Dionísio, que foi o primeiro homem que abriu a live dos agricultores de telecomunicações. Lembrei agora e é uma confirmação. Temos ele na nossa agenda. Boa. Viva! Está à vontade, engenheiro. Valeu. Portanto, eu acho que eu estou a falar muito, mas pronto. Vou tentar terminar aqui depois de deixarem aberto. Mas, pessoal, conforme o Ambrósio disse, não é? Quem tiver aqui alguma questão já pode colocar e vamos aqui tentar responder. Pode enviar e podemos até, inclusive, parar um pouco a minha fala, até para não tornar também muito para não ter o monopólio do assunto, não é? Podemos trazer uma abordagem, respondendo uma pergunta ou recebendo uma contribuição. Eu faço sempre menção disso, que é muito importante, tá? Engenheiro. Então, só para... Sim? Antes de avançar, eu tenho aí o comentário do engenheiro João Álvaro, que ele escreve aí 5G e IoT. O que eu, na verdade, gostaria de perguntar? O 5G trouxe IoT ou o 5G e massificou a IoT? Boa essa pergunta, não é? Primeira coisa que eu vou dizer é que vamos assim considerar, são duas tecnologias diferentes que andam de forma paralelas. Então, podemos dizer que o 5G veio massificar o IoT, ok? Que implica dizer que, mesmo sem o 5G, é possível ter o IoT. Agora vão surgindo várias perguntas, não é? Vão surgindo, mas como está por lá já para o 5, para o SWA,
Não sei se podemos esperar que termine Não. ou podemos... Vamos fazer o seguinte, Ambroso. Podemos responder agora algumas questões antes de eu entrar no FWA, tá? Antes de eu entrar no FWA. É só para tornar a live assim muito mais interativa, como já estamos. Sim. Eu já estava até a me sentir mal, estava a falar muito sem interagir com o pessoal, então, mas pronto. Quis obedecer aí mais. Se for do vosso agrado que podemos fazer essa interação, para mim não tem problema nenhum. Podemos fazer uma pausa agora na apresentação, vou responder algumas questões e depois, então, volto para o FWA. Só vou pedir aí que as questões não ficam centradas no FWA, porque pode ser um assunto que eu vou falar. Então, que as questões sejam, no caso aí, dos assuntos que nós já abordamos. Que, na verdade, é isso que está acontecendo, né? Exatamente. Está à vontade, engenheiro. Tem aí como a rede 5G pode influenciar a forma como interagimos com os veículos autônomos. Isso é basicamente IoT, né? Bom, pronto. O impacto direito. Boa. Na verdade, aqui acho que a pergunta dele é mais sobre essa questão do controle dos veículos e tal, esses veículos não tripulados, né? E hoje em dia, por exemplo, tem uma empresa nos Estados Unidos, não sei se vocês têm conhecimento, esqueci agora o nome da empresa, mas ela criou uma empresa de táxi sem motorista, ou seja, você consegue com o aplicativo chamar o carro vai até na tua casa, chega na tua casa, você entra no carro, não tem motorista no carro, entras no carro e o carro te leva onde você deseja chegar. Eu acredito que a pergunta dele está mais voltado para essas questões dos veículos autônomos, que aqui podemos incluir também outros veículos. Então, como a rede 5G pode influenciar a forma como interagimos com os veículos autônomos? Eu vou lhe responder de forma simples, embora podíamos trazer outros elementos, mas vamos trazer aqui as questões mais básicas, não é? O que acontece? O 5G, ele melhora significativamente a comunicação. E aqui vamos ser bem específico, melhora significativamente a internet. E se ele melhora significativamente a internet, ok? Maior parte dos veículos autônomos utilizam como base a internet. Ou, se não utilizarem a internet como base, utilizam uma comunicação direta entre o dispositivo controlador, por exemplo, e o veículo autônomo. Então, se há uma melhoria no processo de comunicação que é provocada pelo 5G, logo o 5G influencia significativamente nessa questão do surgimento dos veículos autônomos. E sem contar que, hoje em dia, os veículos autônomos, por exemplo, utilizam muito a questão do GPS e por aí fora. Então, isso tudo é possível justamente por conta da internet. E o 5G tem um impacto muito forte na internet. Então, dá para ver claramente que o 5G influencia na forma como interagimos com os veículos autônomos. Pronto, podemos mais uma pergunta aí, Ambroso. Eu espero ter atendido a expectativa aí do nosso companheiro. Temos sim, engenheiro. Tem uma aqui antes de avançarmos para a FWA, que é basicamente uma relação entre a tecnologia de acesso 5G versus meios de transmissão. Aqui o engenheiro Paulo Muongo, ele pergunta com o sistema VSAT é necessário ter a tecnologia 5G ou o 5G só pode ser utilizado como meio de transmissão via fibra óptica? Será que existe alguma influência direta? Pronto, Mr. Paulo, é o seguinte. Primeiro, é importante nós entendermos que se nós estamos a falar aqui do VSAT, 5G, estamos a falar também de fibra óptica, elas são tecnologias complementares, ok? Ou seja, uma complementa a outra. O que implica dizer que uma não inibe a outra, ok? Por quê? Porque há situações que eu vou ter exigência ou que vai ser melhor utilizar o VSAT, tem situações que vai ser melhor utilizar o 5G e tem situações que vai ser melhor utilizar a fibra óptica. Então, elas são tecnologias complementares, o que implica dizer que mesmo tendo o VSAT, ainda assim é importante também termos o 5G. E também é importante termos a fibra óptica, porque as telecomunicações, para ser aplicado a telecomunicação em si,
são avaliados vários parâmetros, ok? Por exemplo, taxa de transmissão, latência, mobilidade, questões de aplicação da infraestrutura, localidade. Então, todos esses elementos você consegue vencer. Primeiro que você não encontra todos eles na mesma situação. Por exemplo, há situações que o teu maior problema vai ser mobilidade. Há situações que o teu maior problema vai ser taxa de transmissão. Então, em função de todos esses elementos, você escolhe qual é a melhor tecnologia a ser utilizada, o que implica dizer que é sim importante nós termos o VSAT, o 5G e também a transmissão por fibra óptica, justamente porque isso vai atender situações diferentes. Agora, qual é o melhor entre as três? O melhor aí é relativo, ok? O melhor é relativo. Então, tudo vai depender da tua necessidade, avaliar os parâmetros e, em função disso, você encontra qual é a melhor tecnologia a ser utilizada. Por exemplo, fala-se muito de que não, satélite, e por aí fora. Mas tem a sua vantagem ter o satélite, ok? Porque a nível de infraestrutura, há localidades, por exemplo, que você não conseguiu chegar lá, não conseguiu fazer chegar lá a fibra óptica, porque é muito dispendioso, é muito caro chegar lá a fibra óptica, ok? E se você chegar com fibra óptica no ponto A, vai te faltar o ponto B, o ponto C, o ponto D e por aí vai. Então, a comunicação VSAT ou a comunicação por satélite já ajuda nesse aspecto, porque você consegue atender vários pontos com um único elemento. Só que aí tem outros elementos que é desvantajoso. Por exemplo, se você quiser alta taxa de transmissão, já não é mais tão vantajoso. Enfim, em suma, é importante termos aí tanto um quanto o outro, porque cada um vai se adequar melhor para uma situação específica. Ok? Acho que podemos avançar, não é? Acho que estamos aí com uns 30 minutos. Podemos sim avançar, engenheiro, e também só para acrescentar que, na verdade, pelo sentido da questão do engenheiro Paulo, parecia estar a perguntar se o meio de transmissão a ser utilizado para uma rede 5G, a nível de transporte, né, por exemplo, se eu tiver um site 5G, a nível de transporte, é recomendado, posso utilizar o VSAT ou só pode ser um site que a nível de transporte é fibra óptica? Ok. Agora entendi perfeitamente. Pronto. Hoje em dia, o 5G ele anda de mãos dadas com a fibra óptica. Se fosse a questão de atender um site que utiliza 5G, hoje em dia o 5G anda de mãos dadas com a fibra óptica. Ou seja, o mais apropriado é você fazer a interligação por fibra óptica, por uma razão muito simples. O 5G surge com a intenção de dar alta vazão de dados. E a fibra óptica é uma transmissão que consegue atender essa questão. Agora, já o VSAT, você tem limitação a nível de taxa. E essa limitação é exatamente a questão de custo-benefício, ou seja, é muito caro o débito binário, o débito do VSAT. Então, o mais aconselhável, o que mais se faz na prática é termos o 5G sendo interligado por fibra óptica. Agora, poderás sim ter uma situação, conforme eu já disse na resposta anterior, não é? Poderás sim ter uma situação em que você, em vez de utilizar a fibra óptica, utiliza o VSAT, mas o mais aconselhável ou o mais usual é a fibra óptica com o 5G, ok? Mas aí tem vários pontos a ser avaliados que você pode utilizar, por exemplo, o VSAT. Embora o 5G tenha essa questão, por exemplo, de aplicação em altas frequências, nós temos 5G aplicados em frequências mais baixas que podem estar associadas aí com o VSAT. Mas, repito, o que é usual na prática hoje em dia é mais a fibra óptica, ok? Mas isso não impede, por exemplo, de utilizar o VSAT. Viva, engenheiro. Está à vontade. Podemos avançar. Martins tem aí uma questão. Tem uma questão, Martins? Bom, na verdade não é uma questão, era só para dizer, engenheiro, aqui eu vou lhe pedir um pouco de paciência, porque estamos a ser bombardeados a nível, né, dos comentários com muitas perguntas, então estamos a ver aí a tendência de migrarmos já para outro tema, então queria só lhe pedir um pouco de paciência, né, em relação
a essa questão, porque estamos a ver aí os nossos internautas sedentos, né, e as perguntas, na verdade, também são pertinentes, né? São perguntas lógicas, com cabeça, tronco e membro. Então, só lhe queria pedir este detalhezinho. Martins, é o seguinte, eu estou disponível, tá? Se vocês me falarem, vamos ficar aqui até meia-noite, vamos ficar, para mim não há problema nenhum, tá? Então, tá tudo na vossa mão. Tá bem, Gero. Tá sob vosso controle. Isso aqui, para mim, não vai ter problema nenhum. Eu estou disponível até o dia de amanhã. Bem, Gero. Isso quer dizer que é sinônimo de que o conteúdo que está a ser transmitido está a atingir os objetivos e até superar as expectativas. Sim. E também, como vejo aí, tem a parte do meeting. Talvez o Gero poderia avançar para a WA e depois na parte do meeting irmos puxando essas questões para ajudar aí os agricultores também. Não, tranquilamente. Para mim está ótimo. Tá? Vamos aqui avançar. Até porque já está quase, né? Vamos chegar aí no meeting. Sim. Estamos no bate-papo, não é? Tá bem. Bom, à vontade então, Gero. Bom, portanto, dando continuidade aqui, mas antes de dar continuidade, como fizemos uma parede, fazer um resumo rapidamente. Falamos aí do GPON, que é uma tecnologia de rede de acesso, foi criada, na verdade, para rede de acesso e serve para atender fundamentalmente, né, o triple play até a casa do assinante. Depois falamos do 5G, que é uma tecnologia que ela surge para atender várias gamas ou uma grande gama de serviços, desde a questão de IoT, telemedicina, comunicações móveis celulares, internet, banda larga, que já vamos falar daqui a pouco. Então, falamos dessas duas tecnologias e agora vamos falar do FWA. O FWA, que, pronto, para quem não sabe, não é, no nosso país, hoje em dia, fala-se bastante sobre o FWA, tá? Está-se a falar bastante. Fala-se bastante, vamos assim dizer, no meio dos técnicos, ok? Não muito assim para no lado comercial e tal. No lado comercial temos falado do 5G, ok? E lá atrás fala-se um pouco do FWA e aqui já vão entender o que é que estou a falar. Portanto, o FWA significa Fixed Wireless Access, ou seja, acesso sem fio fixo. Então, é um processo de fornecer serviço, aqui fundamentalmente banda larga, internet banda larga, sem fios, ok? Usando links de rádio entre uma torre de telefonia celular e a casa do cliente. Então, essa definição que eu trago aqui, eu já particularizo para aquilo que tem sido o FWA nos dias atuais. Porque o FWA, de modo geral, é fornecer serviços, ok? Fornecer serviços, fundamentalmente de banda larga, ok? Só que utilizando uma rede sem fio. E esses serviços é para a rede fixa, ok? Então, isso aqui que é o FWA. Aqui eu tenho essa imagem, só para vocês terem uma noção rápida. Imaginem que eu tenho aqui um ISP, um provedor de internet banda larga. Então, ele vai mandar o serviço até uma torre de telefonia celular, e dessa torre de telefonia celular vai ter uma comunicação direta aqui, através de uma rede wireless, com o usuário final. Então, aqui nós estaremos em presença do FWA. O FWA não é uma tecnologia em si, ok? Portanto, atualmente, as operadoras de telefonia móvel, elas recorrem ao 5G para fornecer, então, banda larga de alta velocidade, isso para residências, onde a infraestrutura de telecomunicações é limitada, ou o cabeamento de fibra óptica é muito caro, ou até impraticável de ser implementado. Ok? Então, o que tem acontecido nos dias de hoje é o quê? As operadoras estão a utilizar o FWA para fornecer serviços de internet fixo, ok? E aqui podemos até considerar aí, por exemplo, o serviço de triple play. Só que para isso, eles recorrem à tecnologia 5G. Justamente por quê? Porque a tecnologia 5G fornece altas taxas de transmissão,
Então, se fornece alta taxa de transmissão, automaticamente eu consigo fornecer banda larga. Mas agora, aqui eu tenho uma pergunta e eu vou fazer mesmo aqui uma paragem para ver o que o pessoal diz sobre essa pergunta. O FWA surgiu com o 5G? Eu estou aqui nos comentários, vou ver se alguém responde. FWA surgiu com 5G, o que é que vocês dizem aí, o pessoal? É só dizer sim ou não. E vamos ver se a resposta bate com o que eu tenho aqui no slide seguinte. 1 minuto para responder. Enquanto o pessoal responde, eu vou responder uma pergunta aí. Martins, deixa só uma pergunta aí só para responder, já? Pronto, até agora o pessoal está a dizer não. Será que ninguém aparece aí e diz sim? Engenheiro, tem aí a questão, enquanto Boa. O pessoal vai responder. Boa. Quais são as principais diferenças técnicas das tecnologias 4G e 5G? Não é? Boa. Portanto, eu vou aqui citar algumas, tá? Primeiro, a questão de taxa de transmissão. O 4G prometia taxa máxima de até 100 megabits por segundo. Uma vazão de até 100 megabits por segundo. O 5G teórico promete 20 gigabits por segundo. Então, já imaginam aí, o 4G promete 100 megabits por segundo e o 5G promete 20 gigabits por segundo. Em termos práticos, tem se alcançado aí a 1 gigabit por segundo. Uma outra diferença a nível técnica tem a ver com a banda de frequência de operação. O 5G opera em frequências mais baixas, o 4G opera em frequências mais baixas e o 5G opera em frequências mais altas, chegando em operações em até frequências milimétricas. São as millimetric wave, não é? Falar aí, por exemplo, operação em 28 GB, 38 GB. Hoje em dia, embora maioritariamente os serviços de 5G estão alocados nas frequências de 3.5 GHz até 6.0 GHz. No nosso país, por exemplo, o licenciamento que foi feito pelo INACOM, se a memória não me engana, foi feito no final de 2021 ou 2022, é de 3.5 GB. Okay? Então, uma das diferenças aí seria também a faixa de operação da frequência. Um outro aspecto, latência. A latência do 4G é maior comparativamente à latência do 5G. E depois vamos ter aí outros elementos, né? Como, por exemplo, a questão que o 5G ela permite ter rádios definidos por softwares, já o 4G não permite isso. São várias as diferenças e eu ficaria aí com essas 3 diferenças técnicas que existem entre uma e a outra. Portanto, eu acho que já temos, pelo menos já temos não e sim, que é o que eu precisava, tá? Só precisava ter pelo menos não e sim. Bom, vamos lá. O FWA surgiu com 5G e a resposta está no slide anterior, no slide posterior. Pronto, a resposta é não. Ok? O FWA não surgiu com o 5G. Ok? Tecnologias anteriores, como LTE e WiMAX, podiam ser utilizadas também para fornecer o 5G. Para atenderem o FWA. E aqui vamos então à explicação do porquê que existe essa, vamos assim dizer, essa ideia de que o FWA surgiu com o 5G, inclusive na nossa praça, estamos a falar aqui no nosso mercado de telecomunicações, muitos técnicos têm a falsa sensação, a falsa ideia de que o FWA surgiu com 5G, por uma razão muito simples. O que acontece aqui o FWA é uma técnica que ela prevê atender serviços fixos utilizando uma rede wireless. Ok? Só que quando nós falamos em serviços fixos, nós falamos normalmente
em altas taxas de transmissão. Então, o que implica dizer que as tecnologias wireless anteriores deveriam ter capacidade de altas taxas de transmissão para atenderem o FWA. Só que, infelizmente, essas tecnologias não tinham altas ou não têm altas taxas de transmissão para atender, por exemplo, serviços fixos. Então, o 5G, por ter essa capacidade de altas taxas de transmissão, ok? Deu melhor visibilidade ao FWA, ou deu melhor utilidade ao FWA. Então, hoje em dia, nós temos uma associação muito forte entre o FWA e o 5G. Então, o 5G acaba andando, perdão, o FWA acaba andando de mãos dadas com o 5G. Por quê? O FWA visa atender serviços fixos. Podemos aqui até colocar internet fixa, só para nós aqui deixarmos a coisa mais clarificada. Visa atender, então, internet fixa. Só que internet fixa parte do pressuposto que é banda larga e tem alta taxa de transmissão. O LTE não tinha essa alta taxa de transmissão, o WiMAX não tinha assim tanto essa alta transmissão, já o 5G tem essa alta taxa de transmissão. Logo, o FWA acaba andando nos dias atuais, acaba tendo maior visibilidade, acaba tendo maior pernas para andar por conta dessa característica do 5G. Então, a resposta é não, mas, no entanto, o 5G acaba sendo o elemento que criou melhores condições para a aplicação do FWA. Isso por conta das altas taxas de transmissão que é possível obter no 5G, que é consequência das altas frequências que o 5G pode operar. Ok? Portanto, o FWA tem a perspectiva de fornecer internet de alta velocidade, ondas de rádio, tem a perspectiva de fornecer conectividade estável em residências e empresas. Ok? Então, isso aí é a proposta do FWA. Portanto, aqui eu podia colocar mais uma pergunta, mas vamos avançar, porque daqui a pouco vamos entrar já no meeting. Mas a pergunta que eu vou fazer e vou responder exatamente isso. Essa questão, então, do GPON, 5G e FWA, ok? Como é que elas se encaram? E aqui eu afirmo, embora aqui eu substitua o GPON por FTTX, e aqui eu afirmo que essas três redes são redes complementares. Ok? São redes complementares. Então, nós vimos o GPON, podemos aqui considerar o FTTX, o GPON, o 5G e o FWA. Ok? Então, o FTTX ou o GPON vai fornecer internet vai fornecer serviços. Pessoal, vou colocar serviço internet só para facilitar a compreensão, tá? Mas entendam, quando eu falo internet, poderia ser um outro serviço. Vai fornecer internet via fibra ótica, ok? Do provedor até a casa do assinante vai ir fibra ótica. O 5G é uma comunicação wireless que permite altas taxas de transmissão. Em função disso, o FWA utiliza o 5G para fornecer internet da estação radiobase até a casa do assinante. Okay? O FWA vai fornecer internet da estação radiobase até a casa do assinante, utilizando a tecnologia 5G. Por isso é que hoje em dia parece que o 5G e o FWA é a mesma coisa. Na verdade, aí nós temos a vantagem do 5G de transmitir alta taxa de transmissão é aproveitada pelo FWA para fornecer internet fixa. Então, notem que lá na casa do usuário vai ser considerada internet fixa ou internet banda larga. Okay? Mas tem um processo aí de transmissão entre a estação radiobase, ou podia não ser taxativamente entre a estação radiobase e a casa do assinante, mas tem um ponto aí de transmissão entre a estação radiobase e um outro ponto que é feito utilizando rede wireless.
ok? E aí seria, então, o FWA utilizando o 5G para fornecer serviços ou internet de banda larga fixa. Então, dá para ver claramente que eles acabam sendo complementares, ou seja, em situações que eu não posso ou que eu não tenho condições de utilizar o GPON ou o FTTX, pode ser o GPON, que é a mesma coisa aqui falando, o FTTX, nessas situações que eu não tenho, porque, por exemplo, não tenho condições de implementar fibra ótica, o terreno em si não permite, ou é muito caro implementar fibra ótica, então vou recorrer numa transmissão sem fio, ok? Que é o FWA, e vou utilizar a tecnologia 5G. Que é o que, por exemplo, tem acontecido, mais uma vez, eu fazer publicidade, né? Com a operadora Unitel. Hoje em dia, a Unitel, o que é que ela está a fazer? Ela está a fornecer, não no seu todo, ok? Mas em alguns casos, que ela, por exemplo, não tem serviço de fibra naquela região, o que é que ela está a fazer? Está a fornecer internet fixa, com Net Casa, por exemplo, internet fixa utilizando o FWA. E aí o que ela vende é que ela está a aplicar o 5G. Okay? Então, ela meio que aproveita a capacidade do 5G, a alta taxa de transmissão do 5G, para fornecer, então, internet a partir do FWA. Então, seria basicamente, não é, essa questão, e eles passam aqui, essa figura ilustra esse complemento que há entre as redes. Por exemplo, aqui eu posso ter uma interligação fibra ótica até o meu ponto de acesso, chega aqui até uma estação radiobase, que também tenho aqui, por exemplo, uma transmissão via wireless, e aqui também passo a ter uma transmissão via wireless com os usuários finais. Então, aqui eu teria o FWA e aqui teria, por exemplo, um FTTX, ok? E aqui, nesse FWA, não é? A tecnologia que é utilizada seria, então, a tecnologia 5G. Então, a princípio é isso, não é? Que eu tinha para ilustrar. Espero muito, sinceramente, que eu tenha conseguido trazer à baila esse assunto, não é? E tenhamos conseguido, então, desmistificar aquilo que é o GPON, o 5G e o FWA. Então, aqui repetindo, o GPON é uma tecnologia, o 5G é uma tecnologia, o FWA não é uma tecnologia, é, na verdade, um processo que utiliza a tecnologia 5G, mas pode utilizar uma outra tecnologia. Okay? Pessoal, obrigado aí pela participação. Podemos agora entrar aí numa conversa aberta. Bom, pessoal, queria agradecer mais uma vez ao engenheiro Dionísio pela brilhante apresentação. Eu estou aqui, os meus apontamentos foram todos feitos com sucesso, né, gravado na agenda, porque mal termina a live, pessoal, eu liguei a internet, é pegar no conteúdo, é pesquisar e aprofundar. Eu me lembro que nos tempos da universidade, quando tivéssemos que defender algum trabalho em grupo, uma das coisas que eu gostava de colocar no final do trabalho era também uma forma que eu tinha para enganar um pouco os professores. Era que o trabalho não termina aqui. Nós abrimos as portas e tem sempre uma margem para mais contribuições. Ou seja, nós chegamos até aqui e quem tomar contato com o trabalho pode dar continuidade à investigação. Então, aquela parte que nós não investigamos no trabalho era como que uma brecha que nós deixávamos para quem quisesse continuar com a investigação. Na verdade, é um pouco isso, né? Eu aprendi também isso com o engenheiro Dionísio. Ninguém é detentor do conhecimento. Nós falamos a nossa parte e deixamos a porta aberta, né? Penso que agora quem quiser fazer alguma questão, quem quiser dar um contributo, o engenheiro Dionísio já mostrou total disponibilidade e pronto, estamos aqui para mais uma vez partilhar o conhecimento. Apenas dizer, pessoal, com calma, porque queria só uma informação, talvez não tenhamos dito nem no início dessa live, nem desde o início do projeto. Só para tentar abrir aqui um parênteses básico, é que, para quem não sabe, o projeto Agricultores de Telecom é um projeto, né, sediado concretamente no AMBO. Ou seja, Martins, vou lhe cortar. Eu, na verdade, estou a ouvir porque estou com os fones de ouvido.
Mas como eu vou começar aqui, eu cometi um erro, não coloquei aqui um copo d'água. Vou só pegar um copo d'água enquanto falo. Faz favor. Tenha bondade, engenheiro, tenha bondade. Pronto, pode falar. Sim, como eu estava a dizer, pessoal, o projeto Agricultores de Telecom é um projeto que tem como criadores ou mentores, né? Eu, Martins Mbimba e o engenheiro Ambrósio Cosme, né? Foi uma ideia original nossa e que está a ser implementada. Nós somos, prontos, engenheiros de formação, mas sediados na cidade do Ambo, ou seja, nós normalmente fazemos as lives e transmitimos diretamente da cidade do Ambo. Os nossos convidados é que são de toda a parte do mundo. Nesse momento, o engenheiro Dionísio deve estar em alguma parte da Europa. Na vez passada tivemos o engenheiro Luiz Fernando, diretamente do Brasil. Provavelmente daqui a pouco teremos o engenheiro Carlos, diretamente da Espanha. Mas se quisermos considerar alguma base, alguma sede dos agricultores de telecom, é o Ambo. A ideia era, né, tirar um pouco esse protagonismo que Luanda tem. Hoje em dia, quando queremos alguma coisa, queremos fazer um curso, queremos alguma informação, tudo é Luanda. Então surgiu-nos um pouco a ideia de tirar também esse protagonismo de Luanda e trazermos um pouco para o Ambo. O engenheiro Dionísio é minha testemunha, ele sabe que eu sou das pessoas que mais se bate em relação a esse monopólio o engenheiro Dionísio pode confirmar, né? Eu sou das pessoas que mais reclamam com o engenheiro Dionísio desse monopólio de tudo estar em Luanda, toda a formação, B-Minds em Luanda, tudo em Luanda. Eu faço muita confusão com isso. Então, a ideia dos agricultores é um pouco isso, tirar o protagonismo de Luanda e descentralizar um pouco. Engenheiro, tem a palavra. Pronto, Martins. Eu sempre parabenizei a questão dos agricultores e é muito bom. E sou realmente testemunha dessa tua luta, não é? De trazer o protagonismo, vamos assim considerar, do Ambo, né? Para o Ambo. Mas pronto. Existem intenções, pelo menos do meu lado, existem muitas intenções em estarmos também, por exemplo, no Ambo. Hoje em dia temos conversa. Inclusive, vou aproveitar o momento para falar que em janeiro o INEFOR estará em Benguela. Ok? Temos aí uma parceria com o pessoal de Benguela e nós vamos poder então estar em Benguela. E nós temos essa pretensão. Nós pretendemos chegar nas 18 províncias ou nas 20 províncias, não é? Pretendemos chegar nessas províncias. Mas só que às vezes as condições também não são tão favoráveis, não é? Por exemplo, o INEFOR tem a sede em Luanda e acabamos meio que fazendo tudo em Luanda. Mas é claro que estamos a criar condições para que nós vamos para as outras províncias e vamos apoiando também incentivos como esse dos agricultores de telecomunicações. Eu, fundamentalmente, sou posso assim dizer, sou um dos número 1, não sei se são quantos, mas eu sou um dos número 1 que apoia essa iniciativa dos agricultores de telecom. Vocês podem ter certeza que o dia que vocês me convidarem para alguma coisa e eu dizer não, acreditem só que aconteceu mesmo vamos assim dizer, algo muito inesperado, porque eu apoio essas iniciativas, toda iniciativa de partilha de conhecimento eu apoio. É uma linha de vida que eu tenho nessa questão da partilha de conhecimento, então eu apoio fundamentalmente. E é bom quando começam a surgir outras iniciativas, não somente em Luanda, não é? Mas nós vamos chegar aí. Tem novidade, o INEFOR tem muita novidade. Creia somente, Martins, vamos chegar no ano. Com muito apoio. E só para reforçar, né, nisso que disse o engenheiro Dionísio, uma coisa que, pronto, eu gosto muito de dizer, né, talvez as pessoas não saibam, né, no início eu disse, pessoal, eu, engenheiro Dionísio, dispensa qualquer apresentação. Eu, depois de ter terminado, né, a minha formação superior, que prontos, eu gosto sempre de fazer a separação daquilo que é da academia e depois aquela parte que é um pouco mais direcionada, né, para a área técnica. Quem me introduziu na área técnica, quem me introduziu seriamente no ramo das telecomunicações foi o engenheiro Dionísio.
Eu conheci o engenheiro Dionísio por intermédio de uma live, participei de um concurso, depois tive acesso a uma bolsa, onde fiz a minha primeira formação no INEFOR. Daí nunca mais parei, porque considerei aquilo como um divisor de águas, um antes e o depois. Eu peguei naquele conhecimento que eu adquiri naquela formação, daí para frente foi só explorar, desmatar. Muitas vezes eu chateei o engenheiro Dionísio, e ele perguntava, engenheiro, isso cobra-se, né? Isso paga-se? Não, como é uma consulta direita, isso não se paga, tranquilo, olha, continua na luta pelo conhecimento. Epa, nós estamos aqui, não é de agora, e o engenheiro Dionísio é um pouco testemunha disso, porque, prontos, né? Eu digo sempre, se nós não aproveitarmos as pequenas oportunidades, nunca estaremos preparados para as grandes oportunidades. Então, eu queria só reforçar um pouco em relação ao que dizia o engenheiro Dionísio. Pessoal, não estou a ver a questão. Ambrósio, não estou a ver as perguntas. Estamos no AMBO também, Martins. Até porque Sim. já não tivemos contato presencial, né? Não, ainda não tive. Olha, isso é verdade. Até hoje. Isso vai ser um momento histórico. Até hoje, exatamente. Eu tive há algum tempo em Luanda, cheguei até aí no CTT. Sempre que eu passasse à frente do ITEL, eu parava pelo menos uns 5 minutos só para ver se o Dionísio não passava no portão do ITEL. Ficava aí a olhar, quem sabe ele vai passar, quem sabe. Pá. Infelizmente, saí de Luanda, não consegui ter esse contato físico com o engenheiro Dionísio, mas penso que não tarda muito. Vamos ter. Mr. Ambrosio, chegou uma questão aí. Pessoal, aqui as perguntas. Ambrosio, vai só me falando o nome das pessoas, já, porque de quem perguntou, porque aqui vem simplesmente no Facebook. Viva engenheiro Fama, vamos fazer sim, vamos fazer isso. Mas tem uma questão aí, vejo já brevemente o nome do agricultor. É o engenheiro Cardoso Pacha. Ok. Qual é a distância mínima do CPE até a estação rádio base para ter um sinal de qualidade na tecnologia FWA? Uma estimativa, mais ou menos. Boa. Pronto, o que eu posso lhe dizer é que tecnicamente nós não temos uma distância, vamos assim dizer, convencional, não é uma distância assim convencional. Isso por quê? Porque toda e qualquer transmissão wireless não é, depende de vários fatores. Onde você tem, por exemplo, uma situação, podes, em outro caso, podes não ter. Agora, vou aqui dizer o que tem se praticado mais ou menos, tá? O que tem se praticado mais ou menos são distâncias que vão aí mais ou menos desde os 200 metros, ok? Desde os 200 metros, chegando até mais ou menos aí 1 quilômetro, até 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Okay? Tem sido mais ou menos nessa faixa aí que você ainda consegue manter essa comunicação, e isso utilizando as frequências mais baixas. Se tivesse que utilizar as frequências mais altas, fica a distância mais ou menos aí até os 800 metros, estourando 1 quilômetro. Okay? Mas agora, volto a repetir, isso não são distâncias, vamos assim dizer, convencionais, não é? Em que se tem uma convenção que a distância são essas. Estou aqui a falar de números que eu mais ou menos já consegui presenciar, não é? Naquilo que são as aplicações no dia a dia do trabalho, mas dependendo da situação, porque vai depender da faixa de frequência de operação, vai depender da região em si, você pode ter distâncias diferentes dessas do que eu citei, mas a faixa ficaria mais ou menos nisso aí, okay? Variando aí mais ou menos dos 200 metros até mais ou menos aí os 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Mr. Ambrosio, acho que podemos ver a outra questão, não é? Sim, tem aqui uma questão. Eu não sei se diria que é uma questão, mas parece mais uma afirmação. Em inglês dizem interrogação afirmativa. Exato.
Portanto, a princípio, sim, o FWA, conforme eu disse, o FWA não é uma tecnologia, ele é um processo. Né? Então, se ele é um processo, ele pode ser aplicado. Pronto, aqui dizer qualquer tecnologia, estaríamos a colocar todas as tecnologias, não é? Mas ela pode ser aplicada a qualquer tecnologia, desde que atende às condições do FWA, não é? Que exatamente tem que ser uma tecnologia que consegue ser transmitida ou seja, que seja wireless, fundamentalmente, não é? Por exemplo, se tivesse uma tecnologia GPON, que é uma tecnologia de fibra, tinha que ter aí uma conversão primeiro para wireless, para depois ser aplicado o FWA. Então, se for uma tecnologia wireless, é possível aplicar, ou seja, o FWA funciona, ok? Funciona com qualquer tecnologia wireless. Okay? Agora, é bom também chamar a atenção a isso, não é? Ela vai funcionar com qualquer tecnologia wireless, mas tem um aspecto importante, que o FWA, ela atende serviços fixos de banda larga. Então, não é qualquer tecnologia também que consegue atender, não é qualquer tecnologia wireless que consegue atender serviços de banda larga. Então, isso acaba limitando um pouco da utilização do FWA, mas tecnicamente é possível você ter o FWA para qualquer tecnologia wireless. Mas na prática, okay, em termos comerciais, vamos assim dizer, hoje em dia utilizam tecnologia que conseguem dar alta taxa de transmissão, como, por exemplo, o 5G, o WiMAX, que já tem uma taxa aí mais ou menos aceitável, então é possível utilizar aí o FWA. Viva, engenheiro. Obrigado, obrigado. Vimos aqui, talvez por causa da hora, as questões pararam de surgir, né? E queremos agradecer ao engenheiro Dionísio Fama, mas antes gostaríamos de perguntar, engenheiro, sabemos que está associado ao Inefor Corporation, é isso aí? Exato, Inefor Corporate. Corporate, ok. Engenheiro, é possível, o pessoal está aqui para ouvir, será que existe alguma formação a nível do Inefor ligado ao 5G, FWA e a rede GPON? Que o pessoal pode contactar a partir do número que nós estamos a passar aí pelo rodapé? Pronto, pronto, seria bom até se fosse o número do Inefor, mas pronto, já foi, não é? Mas podemos, vamos atualizar. Não, atualiza aí, vai, 944, mas deixa já assim, não tem problema nenhum, é? Para não complicar também o pessoal, pode deixar assim, ok, Ambrosio? Portanto, o Inefor, falando rapidamente aqui, não é? O Inefor é, na verdade, uma instituição que opera na área de treinamento, na área de prestação de serviço, fundamentalmente na área de telecomunicações, isso a nível de prestação de serviço, e a nível de formação, nós atuamos a nível de formações técnicas tecnológicas, formações técnicas administrativas, e temos um projeto paralelo que é a minha, que é o Mindset Inefor Academy, que é uma academia voltada para desenvolvimento pessoal. Então, nós temos aí essas ramificações do Inefor. Portanto, pelo público-alvo que está aqui conosco agora, acho que interessa mais falarmos sobre os treinamentos na área de tecnologia. Então, nós temos vários treinamentos na área de tecnologia, podem visitar as nossas páginas no Facebook, que é para terem mais noção. Mas aqui dizer que temos vários treinamentos na área de tecnologia, especificamente aí na área de comunicações ópticas, okay? Temos treinamento na área de comunicações ópticas, a parte de emendas em fibras ópticas, a parte de... O pessoal está a rir porque o Ambrosio trocou mesmo o número de telefone, agora colocou o número de telefone do Inefor. Muito bom. Obrigado, tá, Nós agricultores somos tão dinâmicos e algumas vezes mais rápido do que a velocidade da luz. Boa, isso é bom. Não quis dar trabalho, mas pronto. Mas, contudo, muito obrigado, tá? Não vou, pronto, dizia eu, não é? Formações aí na parte de supervisor de fibra óptica, redes FTTX, a parte de projeto de redes FTTX. Temos também formações na parte de segurança eletrônica. Temos formações a nível de GPON, ok? Mas, infelizmente, nesse momento, estamos sem as formações por uma questão técnica, a nível de equipamento,
mas estamos aí já com previsões para o próximo ano termos essa situação resolvida, e tão logo nós consigamos resolver, vamos ter a formação de GPON. Não temos ainda a formação de FWA, mas nós já temos aí 3 técnicos que já fizeram a formação de FWA, então já conseguimos dar algum suporte a nível de consultoria e por aí fora. 3 técnicos de IDEFOR que já foram treinados para atenderem às questões de FWA. Só não convertemos ainda em treinamento, não é? Porque nessa altura está fora ainda do nosso escopo, mas a nível de prestação de serviço, não é? Estamos aí já em condições para prestar serviço na área de FWA, e a nível de treinamento estamos aí até os treinamentos de GPON. Além desses treinamentos, temos outros treinamentos disponíveis, não é? A parte de comunicações móveis celulares, por exemplo. Eu acredito que somos o único centro de formação que dá o curso de dimensionamento de redes móveis celulares. Temos também um curso que tem tido muita aceitação, que é o de instalação de equipamentos de estação radiobase, aí com o engenheiro Monteiro, que tem tido uma grande aceitação. O próximo ano vamos arrancar com uma nova formação, que é a formação de links de micro-ondas. Enfim, quero formação na área de tecnologia, na área de telecomunicações. O INEFOR é o lugar certo. Estamos situados na Avenida de Olinda Rodrigues, na famosa estrada de Catete, isso nas mediações dos congolenses, então, no sentido Viana, 1º de Maio, aí logo na entrada para os ex-congolenses, tem aí um Banco BIC, o Banco BIC está no Rei do Chão, nós estamos no 2º andar, isso no mesmo edifício. E qualquer coisa podem visitar também a nossa página no Facebook, INEFOR Corporate, também no Instagram, também estamos no LinkedIn. E temos também o site, que é o inefor.ao. Então é isso, Mr. Ambrosio. Obrigado, engenheiro. Pessoal, agradecemos então aí a presença de todos. Ambrosio, Sim, engenheiro. Me dá só mais um minuto antes de fechar, já? Tá bem, engenheiro, tá bem. Posso falar para fechar já? Esteja à vontade, engenheiro. Nós daríamos a palavra, era só para reforçar aí. Desculpa, engenheiro, vai falar já. Era só para nós reforçarmos aí que as nossas lives dos agricultores de telecomunicações estão arquivadas no Facebook. Também o pessoal pode encontrar a partir da nossa página do YouTube, que é Agricultores de Telecom. Se for no YouTube escrever Agricultor de Telecom, vai encontrar todas as lives que nós já realizamos, né? E com convidados excelentes, de ponta, né? De ponta. E o pessoal aqui confirma que nós temos convidado pessoas que têm um nível de conhecimento além, né? E acreditamos nós que podemos aprender muito e muito com os mesmos. Então, pessoal, vai no YouTube, escreve Agricultor de Telecomunicação, vai encontrar as nossas lives todas e bem organizadas, e brevemente vamos ter aí alguns cortes, no caso algumas, né, alguns, não sei se eu poderia chamar de alguns pacotes das lives já realizadas, né? E para ver se o pessoal traz de volta. Também, a partir do próximo ano, que é já daqui a 2 semanas ou uma semana, daqui a uma semana, nós teremos então algumas lives passadas surgirem nas nossas páginas para trazerem memória, no caso. Sim, engenheiro. Está à vontade, engenheiro, fala. Bom, na verdade é mesmo para finalizar, e é para agradecer ao Projeto Agricultores, não é, que é um projeto de suma importância para o nosso ecossistema, que é ecossistemas aí fundamentalmente tecnologia, telecomunicações. Precisamos dessas iniciativas, e eu gostaria de pedir a todos os web espectadores que nesse momento nos assistam, não é, que apoiem o projeto, seguindo, por exemplo, a página no Facebook, curtindo o canal no YouTube, ok? Divulgando para que mais pessoas tenham contato com essas informações que têm se passado aí, que são muito boas. Eu, inclusive, assisti a
a última live antes da minha, não é? Foi a do Luiz, não é? É Luiz, não é, Ambrósio? O nome do... Confirmado, engenheiro. É sim, do Luiz. Bom, foi sim. Então, eu tenho acompanhado e é de louvar, não é? E aqui, então, pedir ao pessoal que, quando possível, deem sempre essa força, ok? Compartilhando. Eu sei o que é isso, porque eu, quando comecei com o Inefor, precisava muito desse reforço, não é? As curtidas no YouTube, as partilhas. Pode parecer que não, mas ajuda o projeto, ok? Porque um projeto como esse, vamos aqui ainda dizer, não sei qual é o modelo de negócio aí do Martins e do Ambrósio, não é? Se amanhã tornar o agricultores um projeto rentável, se vamos manter na filantropia, mas vamos assim considerar até os dias de hoje que é um projeto filantrópico. Acredito eu, e aqui eu vou me colocar como se estivesse na condição deles, a maior recompensa é saber simplesmente que estamos a atingir o maior número de pessoas. Ou seja, a nossa recompensa é vermos, por exemplo, que na live tem 30, 50, 60 pessoas. Isso é a nossa... pronto, aqui estou a falar já em nome dos agricultores. Vou me considerar se eu estivesse lá, não é? É a nossa maior recompensa. É ver que, por exemplo, não estamos a gastar força em vão. Por exemplo, não é? Nós três, vamos assim considerar, não é? Paramos de fazer alguma coisa para estar aqui. E é ruim quando estamos a fazer e você não tem ninguém, por exemplo, na live. Você dorme meio que confuso, querendo até desistir e tal. Começam a vir pensamentos, vamos assim considerar, diabólicos de desistir e por aí fora, tá? Então, para que vocês evitem esses pensamentos na cabeça dos agricultores aqui do Martins e do Ambrósio, vamos partilhar, vamos falar com mais pessoas, vamos divulgar o projeto, vamos dar aquela garra, que isso acaba fortalecendo o nosso ecossistema. E nós precisamos muito de partilha de conhecimento. Vocês não têm noção, na verdade, nós não temos noção do quanto nós precisamos partilhar conhecimento na nossa sociedade. Nós tivemos uma sociedade que, anteriormente, se fechava muito a nível do conhecimento. Eu tenho histórias de que o mestre, quando sai com o técnico, manda o técnico ir comprar cigarro, para quando o técnico chegar, o trabalho já está feito e ele não sabe o que foi feito, ok? Queremos passar dessa fase. Para passar dessa fase, esses movimentos ajudam, ok? Esses movimentos ajudam e devemos sempre, claro, não é, na medida do possível, apoiar. Vamos apoiar o projeto e quero agradecer o convite, ok? Mais uma vez, eu estou de parabéns, porque agora eu vou falar que um dia eu abri o Agricultores e um dia também fechei. Então, obrigado pelo convite. Espero muito, sinceramente, ter passado alguma mensagem ao pessoal, ok? E com essa mensagem, então, possamos, conforme também o Martim já disse, não é? Sair daqui e pesquisar mais, e buscar mais, porque hoje em dia o conhecimento está muito próximo de nós e é importante participar dessa live, depois dessa live, e buscar mais conhecimento nas mídias sociais, na internet, em workshops, enfim. E o último conselho é esse, pessoal. Participem o quanto possível de momentos como esse. Lives, workshops, que isso nos ajuda a crescer não somente tecnicamente, mas pessoalmente e até culturalmente. Fecho, então, assim, a minha explanação. Bom, engenheiro Dionísio, mais uma vez, muito obrigado. Nós, agricultores, né, já falando, incluindo o engenheiro Dionísio e todos que estão a acompanhar a live, estamos profundamente agradecidos por este presente de Natal que nos deste, né, porque estamos sedentos de saber o que está a acontecer. Estamos a ver, por exemplo, algumas alterações a nível dos sites. Olhamos, por exemplo, para cima, em cima num site, vemos, aí só tinha esses tipos de antena, de repente apareceram, o que é que está a acontecer? Então, esse tipo de esclarecimento, esse tipo de aulas para nós é mesmo como um batismo, não diria, mas é como um elucidar das ideias. Eu queria deixar aqui um forte abraço para o engenheiro
GP Nunes, né, grande homem, engenheiro Dionísio conhece. Oh, Também engenheira Susana, Duda Ranca, minha parceira. Muito obrigado pela pilha. Já agora, aqui à frente de todos, desejar ou felicitar-te pela licenciatura. Vimos aí as fotos, estamos de parabéns. Bem-vinda ao Clube dos Engenheiros. E daqui para frente, já sabes, a comunidade é essa. Estamos abertos, qualquer coisa que precisares, naquilo que nós pudermos, estamos abertos para ajudar. Esperemos que dentro de pouco tempo sejas tu, do lado do engenheiro Dionísio, a partilhar conosco também o conhecimento, porque isso é mesmo assim. Hoje participas nos comentários, amanhã estás aí como convidado a nos ensinar alguma coisa, até porque engenheira Duda é do campo e no campo aprende-se muita coisa. Gostei dessa dica que disse o engenheiro Dionísio, né? De tentarmos diminuir essa de o mestre manda o ajudante ir comprar cigarro quando voltar. Está resolvido. Isso me faz lembrar muitas situações do campo, mas enfim, a ideia é justamente essa, passarmos para outra margem, é justamente essa. Ambrósio, não sei se estás aí para tecer as últimas considerações. Estou sim, engenheiro Bimba. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, engenheiro Fama. Engenheiro Fama, não saia, por favor. Vamos ter aí um meeting rápido antes de fechar, né? Mas vou lhe remover e acreditamos que o engenheiro Fama está sempre disponível para todo o apoio, porque foi a primeira pessoa que nós contactamos quando idealizamos os agricultores de telecomunicações e foi o primeiro convidado nos agricultores de telecomunicações, trazendo um tema também espetacular. Ambrósio, sim, Bima. Desculpe só te cortar. Antes de sairmos, queria só que alguém me dissesse como é que eu faço para fazer um screenshot dessa imagem que temos agora no PC para fazer, porque eu sempre faço, agora esqueci como se faz para guardar no arquivo dos agricultores. Não sei se alguém tem alguma ideia de como é que eu posso fazer para tirar aqui o screenshot dessa imagem que está agora. Podes pressionar print screen. Ok. Exatamente. Eu, inclusive, já fiz. É só pressionar print screen, depois colar numa página do Word. Viva Martins. Continuando então, engenheiro Fama, obrigado aí pelas forças que tem nos dado sempre e sei que está sempre disponível, né? Também para testemunhar que foi meu formador em 2 ou 3 cursos, né, engenheiro Fama, no ITEL. Naquela época, temos bons momentos, realmente, muita história para contar com isso. Não, mas isso, antes de cortar, e agora eu quero mesmo te cortar de novo, Ambrósio, quando nós estávamos na faculdade, no 2º, 3º ano, sempre que tivéssemos aquelas férias, aquela pausa pedagógica, o Ambrósio desaparecia do AMBO. Quando ele viesse, vinha sempre com novidade. E eu me lembro, e eu sou mesmo testemunha, da quantidade de pessoas que zombavam do Ambrósio. Conheço, e ele sabe do que eu estou a falar. Da quantidade de pessoas que zombavam. Mas você também, quem disse que isso vai te levar a algum lugar? Isso não serve para nada. Eu me lembro perfeitamente hoje. Olha, foi graças a isso que eu colei o Ambrósio. Conheci o Dionísio, e hoje estamos aqui, né? Para tentar fazer alguma coisa, ou melhor, tentar retribuir um pouco daquilo que recebemos. Mas isso eu sou testemunha. Martins, vais me obrigar a falar mais algo agora. Pronto, nós temos uma problemática, não vou generalizar, mas nós temos uma problemática nas nossas universidades, que é a seguinte. Primeiro, colocamos na cabeça que todos os nossos cursos de ensino superior são ruins. Ok? Meio que nós vamos lá para cumprir calendário. Segundo, nos acomodamos, não vamos, por exemplo, em busca de formações. Okay? Não vamos em busca de formações técnicas, ou poucos são aqueles que acordam e vão em busca de formações técnicas. Eu tenho aconselhado fundamentalmente os meus alunos universitários, os meus estudantes universitários, o seguinte. Pronto, eu tive a primazia, tive o privilégio de fazer a formação no exterior. E eu estando a fazer a formação no exterior, teoricamente, supostamente, não é, vamos aqui considerar, mas supostamente ter uma formação superior melhor do que aquela que é oferecida no nosso país. Ainda assim, eu saí desse país com mais de 20 cursos técnicos profissionais.
Okay? Mais de 20 cursos. Okay? Eu, às vezes, quando eu pego os meus certificados, pego o meu CV, vou vendo os cursos, eu fico me perguntando onde é que eu arranjei tempo e dinheiro para fazer esses cursos. Então, é para dizer o quê? Que independentemente se você tem se você está numa ótima universidade, se você não está numa ótima universidade, os cursos técnicos profissionais não são por acaso. Okay? Eu não falo isso simplesmente por ser coordenador ou por ter um centro de formação, longe de mim tal coisa. É mesmo para tentar contribuir com o pessoal, e isso é algo que eu tenho visto na nossa realidade. Inclusive, talvez até dá para fazer uma live só para falar disso. Nós menosprezamos essas formações técnica profissional e até desprezamos quem as faz, que é o que o Martins, por exemplo, disse, não é? Zombavam do Ambrosio e por aí fora. Mas isso dá um diferencial muito grande, porque é a partir daí que você começa a identificar a tua especialização. Por exemplo, o curso de engenharia em qualquer parte do mundo, não é porque não é Angola, não. O curso de engenharia, ele é genérico. Okay? Por isso é que existem as pós-graduações. O momento na faculdade que você tem para começar a especializar-se é o momento da monografia, porque quando você pega a tua monografia, você começa a direcionar-se para uma área específica. Okay? Senão os cursos são todos genéricos, na China, na China, são todos genéricos. Então, na monografia que você começa a se especializar. Okay? E depois tem as pós-graduações para a especialização. Então, quando é que eu começo a despertar a nível de especialização? Por exemplo, onde é que eu comecei a notar que eu tenho inclinação para essa questão de comunicações ópticas, comunicações móveis celulares? Com os cursos que eu fui fazendo. Fiz cursos de redes IPs, cursos de GSM, cursos de comunicações móveis genérico. Fui fazendo todos esses cursos. E aí comecei a me identificar. E aí comecei a ver, não, eu tenho que pegar essa área aqui. E fui fazendo depois cursos de especialização nessas áreas de interesse, onde eu caí na fotônica de micro-ondas. Então, é para dizer aqui ao pessoal que está vendo essa live, né, pegando aqui o gancho que o Martins deixou, é importante essas formações, não somente as formações, até podemos falar, não, as formações são pagas. Tudo bem, vamos então desconsiderar as formações que são pagas. Por exemplo, uma live dessa aqui, Pagas tirando não, é um grande investimento, na proveito. verdade. Não, na cabeça já da cabeça das pessoas, não é? Não, formações são pagas, não tem condições, tudo bem. Mas é importante, por exemplo, você estar ligado com os workshops, estar ligado com essas lives, com esses momentos de partilha de conhecimento. Você começa, por exemplo, daqui você pode começar a pensar, não, vou estudar um pouco mais sobre comunicações ópticas, vou estudar um pouco mais sobre FWA, vou estudar um pouco mais sobre 5G. E a partir desses conceitos que você vai buscando, você começa a buscar uma especialização. Então, é para deixar aqui um recado ao pessoal, façam o mesmo. Eu, por exemplo, os meus alunos do IT, os alunos universitários, sempre digo isso. Tudo quanto você puder estudar que está associado com a tua área de formação, estuda até você se encontrar. Quando você se encontrar, estuda de tudo um pouco, mas tenha uma área que você vai estudar e sempre que pensarem naquela área, vão pensar em ti. Okay? A famosa especialização. Isso nós conseguimos fora da universidade. É utopia dizer que eu vou entrar na universidade e vou sair de especialista. Não existe. Em nenhuma universidade do mundo. Ok? Nem nas melhores tem isso. Você tem lá uma formação genérica de engenheiro e depois você busca a especialização através de pós-graduações ou o jeito mais fácil, cursos técnicos tecnológicos ou cursos da área técnica. Ok? Obrigado pelo tempo. Consumi muito vosso tempo. Desculpem. Aí, quando começamos a falar, não conseguimos parar. Mas é isso, pessoal. Essa é a nossa paixão. Yeah. Ambrosio, não conseguimos lhe ouvir. Sim. Epá, o Ambrosio, eu conheço o Ambrosio já desde os meus primórdios como formador.
Ambrosio, tem a palavra aí. Vou ficar já o moderador. Sim, sim. Boas, engenheiro. Obrigado. Nós agradecemos imenso pela presença e estamos aqui. Obrigado ainda mais pelas palavras motivadoras que tirou no final. Muito obrigado por tudo. Pessoal, só para destacar mais uma vez, engenheiro Dionísio, vou lhe remover por alguns minutos e acreditamos que num futuro muito breve, engenheiro voltará aqui para falar sobre a importância da formação técnico-profissional, né, na carreira de um engenheiro, né? Vamos criar aí, cozinhar muito bem o tema e voltaremos a ter o engenheiro Fama aqui de volta. Tá obrigado certo, aí, engenheiro. convite, e viva! Vamos alinhar em off. Me comprometendo aqui de forma... Ou seja, me comprometendo aqui com todos, está aceito o convite. Já? Só precisa depois articular bem e fechar isso aí, Ambrosio. Não, faremos isso em off, engenheiro. Faremos isso. Obrigado. Juntos. Bimba, eu gostaria de reforçar aqui, pessoal, que para os agricultores de telecomunicações temos um parceiro que é a Sirius Tecno, né, que está aí no rodapé, que é uma startup ligada ao marketing digital e também a startup que tem nos ajudado ultimamente no marketing das lives dos agricultores de telecomunicações. Por isso, se verificarem em relação ao passado, as nossas lives em termos de marketing tomaram uma outra dinâmica, uma outra velocidade. Temos aí uma equipa na BEC, né? Temos aí uma equipa na BEC a dar todo o gás, a dar toda a força para ver se a máquina anda, porque nós agricultores não somos únicos no campo de telecomunicações. Trabalhamos em contato com muitos para ver se conseguimos levar os conhecimentos que temos adquiridos aqui nas nossas lives até a casa de cada um. E também não somos, até agora, não somos um grupo com fins lucrativos, né? Não somos, mas só que temos tido alguns gastos com isso. Se quiseres apoiar essa iniciativa, pessoal, entre em contato conosco em off, pelos agricultores de telecomunicações, puxa aí, quiseres dar uma garra, quiseres apoiar em alguma coisa, és livre. Estamos aqui, assim como o engenheiro Fama e o INEFOR têm nos dado o suporte necessário a nível de conhecimento, de formações. Também, se quiseres dar algum apoio, dependendo das tuas possibilidades, livre. Então, obrigado pela disponibilidade. Próximo ano voltaremos aqui com mais um convidado especial nos agricultores de telecomunicações e brevemente vai rolar aí a publicidade. Martins, tens a palavra para fechar, se possível. Apenas para dizer, Ambrosio, que este apoio que solicitamos não é de maneira nenhuma gratificação para nós, porque nós não precisamos disso, né? O Ambrosio tem o seu trabalho, eu tenho o meu trabalho, vivemos do nosso trabalho. Nós estamos a disponibilizar, né, de forma gratuita e para todos conhecimento de alta qualidade, e acho que o pessoal vai concordar conosco que estamos a disponibilizar de forma gratuita conhecimento de alto nível, de muita qualidade. O tipo de apoio que nós pedimos aqui é qualquer tipo de apoio que faça acontecer as lives, desde as produções, por exemplo, dos panfletos, a internet que se usa. Esse é o tipo de apoio que nós pedimos. Não é, não, olha, pessoal, tá aqui. Não, nós não queremos nenhum tipo de gratificação. Fazemos isso do mesmo jeito que nós recebemos, é do mesmo jeito que damos, né? Por isso é que para nós, pessoalmente, para mim, para o Ambrosio, não precisamos nada. Agora, para ajudar o processo a crescer, para profissionalizar o processo, pela internet que gastamos, para mandar elaborar, por exemplo, os flyers de publicidade, para as questões do som, da luz, essas coisas todas porque nós queremos, pessoal, cada vez mais garantir qualidade. Se fores a olhar, por exemplo, nas primeiras lives que fizemos, vais notar que a imagem era meio fusca, mesmo essas de agora não são as ideais, né? Quando comparadas, por exemplo, com as lives que nós assistimos por aí, do Brasil, da Espanha, dos Estados Unidos e tal, porque nós queremos é isso, né? Se tens alguma ideia, tens algum material que se calhar até já não usa, né? E sabes que isso pode dar uma qualidade na live, pode dar qualidade na informação que se passa, então estamos abertos para todo tipo de apoio desse gênero, pessoal. Ambrosio, penso que não há mais nada por agora, apenas desejar a todos os agricultores e não só
umas festas felizes, Feliz Natal e um próspero ano novo, que o próximo ano estaremos aqui com mais garra, com mais convidados, com muito conhecimento e que, pessoal, vivamos, aproveitamos. Todo engenheiro de telecomunicações tem que ter uma enxada para desbravar. Por isso é que somos agricultores de telecom, desbravar campos novos. Ambrósio, mais nada. Ambrósio.